Dados os avisos, vamos para o terceiro bloco. E aí, irmão Samuel, preparado para a sua pergunta? 3 minutos. A pergunta está baseada. Tá, a pergunta é baseada então, em Apocalipse, Daniel, né, no capítulo 12, verso 1. O texto vai dizer assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se levantará, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Né? Então, deste verso, né, eu gostaria que o irmão estivesse trazendo um comentário. Eu separei aqui, pincei aqui 4 palavras, 4 frases, ideias aqui do texto que eu gostaria que comentasse, irmão. A ideia de se levantou Miguel, se levantará Miguel, né? Se levantará Miguel, gostaria que comentasse isso, o que significaria. A identificação aqui, o grande príncipe, o que significaria. E depois, o defensor dos filhos do teu povo. E na parte final desse verso vai dizendo que os que vão ser salvos, né? O que se acha escrito no livro. Então, que livro seria este? Né? Como o tempo permite, vou repetir aqui o que eu gostaria que o senhor tivesse esclarecendo neste texto. Né? O texto diz que se levantará. O que significa esta parte? Se levantará Miguel. Depois o texto identifica Miguel como o grande príncipe, identifica Miguel também como o defensor dos filhos do teu povo. Né? E lá no final do texto vai dizer que estará salvo aquele que se acha escrito no livro. Se acha escrito no livro. Então, esses 4 pontos que eu gostaria que você comentasse do capítulo 12 de Daniel, verso 1. Entendeu, irmão? É livro de Daniel, né? Daniel, capítulo 12, verso 1. Quer anotar aí, irmão, o que eu quero que o senhor comente do texto? Então pode repetir para mim? O texto todo ele vai dizer assim: se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado no livro, escrito no livro. Eu quero que o senhor extraia dali comentários sobre 4 pontos. Se levantará Miguel, que significa isso? O grande príncipe, essa identificação, comente para mim. Comente por que aqui é identificado o defensor do filho do teu povo e os salvos, né? Aqueles que são achados no livro. Que livro é este? Essas ideias que eu gostaria que o irmão trouxesse um comentário para mim. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Pastor Marcos Quintanilha, tudo bem? Entendeu a pergunta? Tudo bem. Entendi. Ok, então o irmão tem 5 minutos aí para a resposta. Fique à vontade. Obrigado. Olha só, o texto de Daniel 12, ele vai falar de novo de Miguel. Você tem um contexto, né? Miguel é apresentado como o grande príncipe que defende o seu povo. Que povo é esse aqui? É o povo de Israel. Você se lembra que em textos anteriores, Daniel teve uma visão, né, lá no capítulo 9, onde ele faz um jejum e Gabriel, um anjo de menor hierarquia, é enviado para levar uma mensagem para Daniel. Ocorre que Daniel ele estava numa terra, estava na Babilônia, e fora da região de Israel. E aí a Bíblia diz, né, falando em questões espirituais, que existia um principado, um ser espiritual naquela região que impediu que Gabriel entrasse e levasse mensagem até Daniel. E aí o que acontece? Gabriel, que era um anjo, que não era um anjo guerreiro, pelo menos é o que o texto diz, mostra, ele pede a intercessão, a ajuda de Miguel. E Miguel, então, consegue romper aquela barreira, aquela oposição, e Gabriel chega até Daniel, está lá no capítulo 9, e vai levar uma mensagem.
Então, quando ele fala que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, príncipe aqui ele está falando dentro, em linha, veja só, quando a gente encontra um texto, a gente tem que procurar textos correlatos com os textos paralelos para a gente entender. Se você pegar esse texto aqui e comparar com o texto de Apocalipse, você vai ver que é grande príncipe de quê? Dos anjos. Que Miguel e seus anjos combateu contra o dragão. Então, o grande príncipe, ele é um ser espiritual, conforme eu já falei, de alta capacidade, e ele tem, junto com ele, legiões de anjos, por isso que ele é um grande príncipe. E ele batalha pelo povo de Israel, pela nação de Israel. Por isso que ele diz, naquele tempo, um tempo futuro, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, é uma profecia, e toda profecia ela usa uma questão simbólica, conforme o próprio texto de capítulo 9 de Daniel, nas 70 semanas, ele usa muito simbolismo ali, ele está aqui fazendo a mesma coisa. Ele está falando da vida de Miguel, né, que se levanta a favor do povo de Israel, num tempo futuro. Ele fala de uma angústia, de uma apostasia, de uma grande tribulação, não é isso? No versículo 1. E Miguel aqui é aquele que defende Israel. Então, não há nenhuma conotação com Jesus. Não há nenhuma conotação com Jesus. Jesus não é defensor de Israel. Jesus é aquele que venceu a morte, oferecendo o seu sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Jesus não vem salvar apenas um povo. Ele não defende apenas o povo de Israel. A missão de Jesus é salvar a humanidade. Enquanto que Miguel aqui é apresentado como aquele que se levanta a favor do povo de Israel. Quando você lê aqui a favor dos filhos do teu povo, o contexto, os textos anteriores vão mostrar que esse povo aqui é Israel. Então, não há nenhuma conotação de Jesus aqui. Não se pode utilizar esse texto para tentar chegar a dizer que Miguel é Jesus. Não tem como. O texto não dá essa permissão. Né? E é um tempo escatológico, porque lá no verso 2 ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, ele está falando de um período escatológico, uma guerra espiritual de alto nível, a favor do povo de Israel, e que Miguel, né, um grande príncipe dos seres espirituais, estará batalhando pela nação de Israel. Então, como eu falei, Deus, ele se utiliza dos seus servos. Anjos, serafins, querubins, são instrumentos de Deus para exercer a sua vontade. Né? Tudo bem por aí? Amém, pastor Marcos. Irmão Samuel, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade, irmão Samuel. Ok. O pastor Marcos, por 2 vezes, ele falou que eu deixo a coisa fácil para ele. Mas, com todo respeito, mas é evidente que se eu não encarar as dificuldades que o texto apresenta, sempre vai ficar fácil. É só eu ignorar o texto, que a coisa fica bem fácil. Veja, eu coloquei aqui 4 colocações aqui, né? Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e uma menção aos livros. O que a gente deve ficar sempre atento nas nossas leituras é a gente perceber se o texto está tratando assim, de uma intertextualidade. É onde o texto ele está conversando com ele mesmo, através de referências que o texto faz. Então, por exemplo, aqui quando ele diz o grande príncipe, né? Este texto, o grande príncipe, a gente pode pensar junto com uma outra declaração de Jesus, que Jesus ele faz uma declaração em João 16:11, né? Quando ele diz assim que, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, ó, Jesus ele fala assim, ó, o príncipe deste mundo já está julgado. Ele vai fazer 2 ligações. Fala de um julgamento e identifica o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás que ele está se referindo. Então, nós vemos aqui novamente uma reedição ou continuação
daquele conflito que está em Apocalipse capítulo 12, verso 7, onde Miguel, de um lado, e do outro lado, Satanás. Agora aqui nós temos de um lado o príncipe deste mundo e o grande príncipe, que é uma identificação aqui de Miguel, mas nós cremos que também é Jesus. Aqui a gente vê ainda o texto conversando com ele mesmo, quando ele diz assim, se levantará Miguel. É uma palavra perdida aqui, foi colocado para nada aqui no texto, é evidente que não. Quando a gente volta até Daniel no capítulo 7, quando está tendo as visões dos animais, o texto nitidamente vai linkar a ideia do início de um processo de julgamento, no capítulo 7 de Daniel, e diz assim que colocaram-se tronos e assentou-se o tribunal. Então, houve no capítulo 7, tem o início de um julgamento, descrito com a palavra assentaram-se. E é evidente que quando aqui ele está falando levantou-se Miguel, ele está falando de um fim do julgamento. Então, no capítulo 7, temos alguém se assentando para início de julgamento. No capítulo 12, nós temos alguém se levantando para dar juízo, né? Outra coisa que aparece aqui no capítulo 12, identificando, né? O defensor dos filhos do seu povo. No capítulo 7, nós temos a ideia de um julgamento, de tronos que são colocados e seres que se assentam para iniciar o julgamento. Em Apocalipse, capítulo 12 e 10, nós vemos o acusador dos irmãos que estão diante de Deus, são acusados de dia e de noite. Em Apocalipse 12 fica ausente a ideia de um defensor. Quem nos defende? Mas aqui está ele. Capítulo 12 de Daniel vai dizer que Miguel é o defensor. E depois aqui no mesmo capítulo 12, ele vai dizer assim que acham salvos quem? Os que estiverem escritos nos livros. Então, essa ideia de escritos nos livros é extraída também do capítulo 7 de Daniel, quando diz assim que o tribunal se assenta, né? Todos os tronos são colocados, né? Todos tomam seus lugares, se assentam, dando uma ideia de início de julgamento, e o que acontece? Abrem-se os livros. Então, se vai haver um julgamento, vai haver ali o exame dos livros. Aqui em Apocalipse, Daniel 12, diz assim que quem será salvo? Os que estiverem escritos nos livros. Então, isso é um elo que demonstra o seguinte, que o texto aqui, ele vai linkar aqui, Miguel aqui é identificado como o grande príncipe, em oposição a Satanás, que é o príncipe deste mundo. A gente pode identificar ele aqui como o defensor, em oposição a Satanás, que é o acusador dos irmãos, né? E no final, aqui, quando Miguel se levanta, nitidamente ele vai dar algum tipo de bênção para alguém, porque quem vai receber as coisas boas? Quem estiver nos livros. E daí o tempo ruge, né? O tempo não permite a gente... Mas vamos agora até Tessalonicenses. A voz do arcanjo novamente menciona. Quem é essa voz do arcanjo? Então, veja, faça-se os elos e a gente vai ver que fica nítido. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Vamos lá para a pergunta do pastor Marcos Quintanilha. Pastor Marcos, 3 minutos para a sua última pergunta. O irmão Samuel, ele facilita as coisas muito, muito para mim. Eu fico muito satisfeito. Estamos aqui para isso, irmão. Eu consigo fluir normalmente, entendeu? Eu não encontrei nenhum obstáculo ainda. Eu acho que a coisa está muito, muito tranquila. Eu não encontrei texto nenhum que dissesse. Eu só observo que quando eu fiz a exposição de Filipenses, eu coloquei de forma clara e evidente as duas naturezas de Jesus. Forma de Deus e forma de homem. Está no texto. Então, qualquer doutrina que a gente for trazer, a gente tem que mostrar na Bíblia. É o que Paulo fez lá na Bereia. Paulo pregava e as pessoas examinavam para ver se aquilo que Paulo falava estava no texto, né? Então, claro, qualquer um que estiver assistindo vai ver que não existe base hermenêutica nem bíblica para dizer que Miguel era Jesus, né? Não há como fazer essa explicação. Mas já que eu tenho que fazer uma pergunta, eu queria a minha última pergunta, né? Não é isso? A minha última pergunta? Isso, eu queria que a última pergunta, pastor. Isso, nessa última pergunta, eu queria perguntar ao irmão Samuel, que
que o senhor me explicasse o texto de Judas 9. Judas 9 está escrito assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, a minha pergunta é simples. O senhor faz uma exposição desse texto e explica para nós aqui o que esse texto quer dizer. Irmão Samuel, o irmão tem 5 minutos para a sua pergunta. O irmão entendeu a pergunta, né? Sim. Amém. 5 minutos, irmão Samuel, fica à vontade. Três blocos e 3 afirmações que a coisa está fácil, irmão Marcos. Com todo respeito, é evidente que todo texto vai ser fácil se eu não quiser encarar o texto. Se eu olhar assim de forma superficial, toda afirmação é fácil. O texto aqui de Judas, a maioria das pessoas vão se abraçar nesse texto, né? Pena que as pessoas assim estudem de forma bem superficial a palavra, né? Mas a maioria das pessoas vão falar assim: não, até eu repreendo Satanás, né? Até eu repreendo, amarro, faço o que eu quiser, né? E a Jesus, Miguel não, então ele não é Jesus, né? Mas o que o texto está dizendo aqui, na verdade, né? Ele não quis pronunciar juízos infamatórios. O que é infamar alguém? Seria de você falar contra a pessoa, né? Se Jesus quisesse, se Miguel quisesse, né? Evidente que muita coisa pode ser dita a respeito de Satanás, né? Muita coisa pode ser dita. Então, o que o texto está trazendo? Que ali nós vemos no texto que a argumentação ali, a batalha ali não foi uma questão assim física, não foi uma questão de armas, foi uma questão assim de argumentos, né, de ideias, onde fica nítido no texto que o que Satanás estava fazendo era infamar, trazer má fama sobre Moisés, né, acusações sobre Moisés. E daí, em Apocalipse 12, verso 10, vai dizer que ele é o acusador dos irmãos. Então, está tudo de acordo com as características dele, né? E ele se recusa a entrar nesse jogo. Agora, Zacarias, no capítulo 3, no verso 1 em diante, nós temos uma cena semelhante. Então, veja, ó. Então ele mostrou o sumo sacerdote Josué, Zacarias 3 em diante, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ó, aqui nós temos novamente alguns personagens. Aqui novamente é chamado de anjo do Senhor. A anjo do Senhor pode, mas arcanjo Miguel não pode. Não, arcanjo Miguel é blasfêmia, é dizer que Jesus é criado. Não, isso é coisa que desenvolveu-se na mente das pessoas. Porque, biblicamente, se pode chamar de anjo, pode se chamar de arcanjo. Então, dizer assim, o anjo do Senhor estava à sua mão direita para lhe opor. Então, veja, qual era a função aqui de Satanás? Se opor. Então, veja, aqui nós podemos identificar uma ideia exata e igual a de Apocalipse 12, verso 10, onde acusa de dia e de noite, se opor. E aqui o texto apresenta quem defende, porque se ele está em oposição, existe um defensor, que no caso aqui é identificado, esse defensor é identificado aqui como o anjo do Senhor. Esse defensor, ele está omisso, não aparece lá em Apocalipse 12, 10. Mas em Daniel 12, 1, apresenta Miguel, o defensor, né? Ou João, quando ele diz, temos um advogado diante do Pai que nos defende, né? Aqui, então, Zacarias 3, 2 vai dizer, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então, aqui nós temos uma cena idêntica. Se a gente pegar os elementos contidos na cena de Zacarias, a gente vai perceber que é uma cena de julgamento. Temos alguém que está sendo acusado, como em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, vai dizer que os irmãos são acusados, né? Temos alguém que identificado aqui com o acusador Satanás. Apocalipse, o acusador Satanás. Aqui nós temos um que defende, né? Que aqui é identificado o defensor como quem? Como o anjo do Senhor.
Em Apocalipse 12:10 não está em omisso, não aparece quem é o defensor, mas é evidente que tem. Em Daniel 12, verso 1, é dito que Miguel, o defensor dos filhos do teu povo. Então, a cena de Zacarias 3 é idêntica à cena de Apocalipse 10, de Daniel 1, e tudo fala de um acusador, de um defensor. Ora, o defensor é identificado como Miguel, ora, o defensor em Zacarias é identificado como o anjo do Senhor. É só a gente substituir e perceber que estão falando do mesmo ser, né? E não há nenhuma dificuldade para aqueles que acreditam que não identificar Jesus como o anjo do Senhor. Por que teria dificuldade de identificar como Miguel também como um título para Jesus? Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Pastor Marcos, o pastor tem 5 minutos para a sua réplica. Eu quero agradecer novamente ao irmão Samuel por facilitar para a defesa da minha tese, né? Eu quero agradecer e dizer o seguinte, e nós temos uma ciência de interpretação que é a hermenêutica. A hermenêutica, ela cria regras de interpretação. E quando a gente vai interpretar um texto, a gente procura um texto paralelo que trata do mesmo assunto, que possa clarear o entendimento. O texto que o irmão apresentou não tem, são contextos diferentes. Não tem nada a ver com o texto de Judas 9. O texto paralelo, que está se falando do mesmo assunto e que pode trazer luz ao entendimento, eu vou ler o texto de Judas, né? E eu vou apresentar o texto paralelo, que é o mesmo assunto, só pode olhar lá depois, é o texto de 2 Pedro. Então, enquanto que, olha só a semelhança, enquanto que Judas 1 diz assim, Judas, verso 8, 9, diz assim, e contudo, estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Qual o texto paralelo que trata do mesmo assunto que a gente pode ampliar a visão? É o texto de Judas 2, que está tratando do mesmo assunto, né? Melhor, 2 Pedro 2, que diz assim, no verso... vou ler do verso 10 e verso 11. O 10 diz assim, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundície, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar as dignidades. O verso 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em poder e força, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, os dois textos, tanto o texto de Judas quanto o texto de 2 Pedro, eles estão discorrendo do mesmo assunto. E ele vai mostrar justamente a razão, o que está acontecendo ali. Primeiro, ele identifica, voltando para o texto de Judas, verso 9, a natureza de Miguel. É aquilo que eu falei. Miguel é o quê? Miguel é o arcanjo. O texto deixa claro ali. O arcanjo Miguel. Ele não é Deus, ele não é um homem, ele é um ser espiritual, um anjo de alta magnitude. Ele contendia com o diabo. Qual é a natureza do diabo? Você veja só, o diabo aqui, a gente sabe que é a antiga serpente, o ex-Lúcifer. Qual é a natureza dele antes da queda? Antes de tudo isso acontecer? Ele era um querubim, um ser espiritual de alta magnitude. Ele andava entre os querubins. Então, dentro da hierarquia espiritual, existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, existe toda uma hierarquia, né? Então, por que o arcanjo Miguel não teve autoridade para repreender Satanás? Porque Satanás é um ser espiritual de alta magnitude. Assim como Miguel foi chamado por Gabriel para repreender o principado lá da Babilônia, que impedia a mensagem, Miguel também, espiritualmente falando, é um ser inferior ao diabo. O diabo é um querubim ungido, é um ser espiritual de maior magnitude. E você vê a humildade dele. Então, ele entende que ele não tinha autoridade para repreender um ser maior. É como, por exemplo, um sargento querer prender um capitão. O sargento não pode prender o capitão. O que ele faz?
ele pede uma autoridade maior, vai vir um major, vai vir um coronel, para poder repreender aquela patente menor. Então, ele vai justamente chamar o Senhor repreenda. Quer dizer, quem que pode repreender Satanás? O próprio Jesus. Tanto isso é verdade, que no Antigo Testamento você não vê ninguém repreender Jesus. Ou melhor, ninguém repreender o diabo. Ninguém expulsava o diabo no Antigo Testamento. Só com a vinda do Filho de Deus, com o sacrifício dele na cruz, com o nome de Jesus é que ele foi repreendido. Então, Satanás é um ser de alta magnitude que o próprio Miguel precisa da autorização de um ser superior para repreender. Isso fica claro tanto aqui no texto de Judas, quanto no texto de Pedro, quando ele diz aqui, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciem contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, porque existe uma hierarquia, e ele respeita essa hierarquia. Então, fica claro aqui que Miguel não repreende, porque ele é um ser inferior, ele precisa da autorização, precisa de Jesus para poder repreender. Fechou? Então, vamos para as considerações finais. 2 minutos. Irmão Samuel, fica à vontade. Esse é um tema, na verdade, um tema chato, né? Chato no sentido assim de que a pessoa tem que se dedicar, né? Eu acho que uma coisa que seria interessante, estudioso da palavra mesmo, não deve se aproximar com dela ou fazer pergunta do time, me dê um texto, né? Se tivesse o texto, né, daí não haveriam as discussões. As discussões existem exatamente porque as conclusões é resultado da soma das informações, não de uma linha corrida, onde está escrito determinada coisa. Daí eu gostaria de chamar a atenção com um último texto, né? O irmão Marcos ele falou lá sobre a questão do não repreender em Judas, mas o texto de Zacarias 3, verso 2, né, e com ele eu encerro aqui, né, ele vai dizer também a mesma colocação, o Senhor disse a Satanás. Quem disse a Satanás? Aqui é identificado como o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então, se lá, quando Gabriel não repreendeu, Miguel não repreendeu, aquilo desqualifica para ser Jesus, o Deus, né? Então aqui também desqualifica, porque aqui está dizendo, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, né? E que cada um busque ter as suas conclusões pela soma de todas as informações que tem na palavra, né? Que a gente possa ser examinadores da palavra e não simplesmente leitores. Amém. Deus abençoe. Irmão Samuel. Pastor Marcos, meu irmão tem 2 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero agradecer ao Ronaldo por essa oportunidade de estar conversando sobre a palavra de Deus. A irmã Sandra, que gentilmente dirigiu com bastante mestria esse debate. E agradecer ao meu irmão Samuel, porque facilitou bastante para mim. Eu pensei que a coisa ia ser um osso duro de roer, mas graças ao irmão Samuel a coisa discorreu de forma tranquila. O que nós podemos concluir ao longo desse debate é que não há base bíblica, de fato, para se afirmar que Jesus é Miguel. Essa é uma doutrina que não encontra respaldo bíblico, teológico. E com relação à pergunta do Kleber Guedes, que eu só queria fechar, o nome Jeová não expulsa demônio, ninguém amarra ninguém em nome de Jeová, ninguém expulsa demônio em nome de Miguel. O único nome com o qual todo joelho se dobra no céu, da terra e debaixo da terra é o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome sine qua non, é o nome mais importante do universo. Então, Satanás ele não respeita Jeová, não respeita Miguel, o único nome que ele respeita é o nome de Jesus, que é o nome que nós devemos adorar, é o nome que traz a salvação para todos nós. Eu quero agradecer a todos, que Deus nos abençoe, e se Jesus permitir, estaremos novamente aí para contribuir com os irmãos aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Deus abençoe a todos.